Pessoal, dando continuidade à nossa aula, com base nos conceitos que discutimos na aula anterior, hoje veremos sobre a hidroeletricidade e as suas definições. Como na aula passada a gente viu sobre os rios que possuem potencial para o desenvolvimento de hidrelétricas, hoje vamos compreender de forma mais aprofundada neste tema. Sabemos que para que seja construída uma hidrelétrica em um rio, ele deve possuir certo declive e ser também um rio perene, um rio que não seque durante certo período de ano. Assim, para que possa ser gerada a eletricidade, é necessário que haja certos desníveis no decorrer deste rio onde as barragens possam ser construídas, criando assim uma represa. As hidrelétricas são construídas porque o custo da construção é muito baixo, além também de promover a não poluição do meio ambiente, mas o represamento de uma barragem pode prejudicar a biodiversidade presente nas proximidades, gerando então os impactos socioambientais. Muitas vezes, se é próxima de uma cidade, é necessário fazer a remoção da população. Se as margens do rio tiver uma biodiversidade rica, esta biodiversidade fica comprometida e assim sucessivamente. Na imagem abaixo, nós vemos a representação de dois tipos distintos de barragens, com declives particulares. Quanto maior for o declive, maior vai ser a potência da energia produzida. E quanto menor for este declive, a potência da energia será menor. Outra diferença também é que a represa do declive menor vai ser maior do que, logicamente, a região onde o declive do rio for maior. Como falamos anteriormente, o represamento de uma barragem pode gerar os chamados impactos socioambientais, impactos estes relacionados tanto à sociedade como ao meio ambiente. Quando eu digo sociedade, eu me refiro ao exemplo abordado aqui no texto, que diz que cidades precisam ser desalojadas onde ocorre uma possível inundação de uma barragem. A biodiversidade presente nas proximidades também fica prejudicada, como também o próprio rio muda muitas vezes o seu curso. Com base no que vimos até aqui, peço que vocês reflitam sobre este questionamento. Qual a sua opinião acerca da construção das hidrelétricas? O que você pensa sobre os impactos socioambientais que elas podem produzir, tanto no meio ambiente como na sociedade? Com base no que nós vimos, com base no que vocês pensam, escrevam as suas reflexões no caderno. Se tiverem alguma dúvida, podem entrar em contato comigo que eu estarei disponível para esclarecê-la. Um fator que está diretamente relacionado com a produção de energia hidrelétrica é, logicamente, a energia solar, porque a água, através do seu ciclo de evaporação, tende a subir e gerar as chuvas, que consequentemente vão retornar aos rios. Por isso, os países que possuem um relevo ondulado, um relevo que não é totalmente plano, apresenta grande potencial para a construção das hidrelétricas e como exemplos nós vamos ter o Brasil, o Canadá, os Estados Unidos, a China, a Rússia e a Índia. Para que vocês possam relembrar, eu trouxe uma imagem aqui que retrata o ciclo da água. Notem os processos que estão envolvidos. Temos aqui, por exemplo, a vaporização, a condensação, o armazenamento de água na atmosfera,
o armazenamento também da água no gelo, a precipitação e o escoamento superficial proveniente do degelo caudal no rio, armazenamento de água doce e outros processos que estão diretamente ligados a tudo isso. Aqui temos uma tabela que vai representar e retratar a produção de energia hidrelétrica no Brasil perante os demais países. Notem a posição que o Brasil ocupa, uma posição de destaque. No terceiro lugar, aqui nós temos dados de diferentes países e nas colunas nós temos as seguintes informações. Na primeira, maiores produtores. Como exemplos, temos a China, o Canadá e o Brasil. Na segunda, nós temos a geração de TWH, que significa o equivalente a 1 trilhão de watts por hora. Na terceira coluna, a porcentagem de geração mundial. E na quarta, a porcentagem da hidroeletricidade no total da eletricidade gerada no país. Os dados numéricos representarão as porcentagens de produção de cada um dos países. Para aprofundarmos um pouco mais neste tema, eu trouxe aqui um exemplo que nos mostra a produção da energia, desde a sua geração na hidrelétrica até a sua chegada nas residências. Notem cada um dos pontos aqui ao lado. Eu estarei lendo para vocês compreenderem um pouco mais. Primeiro ponto. A água do reservatório da usina é conduzida pela tomada da água até a casa de força, onde estão as turbinas. Observem ali o ponto 1 e a sua representação. O ponto 2 nos diz: a rotação das turbinas transforma a energia do movimento da água em energia mecânica. Ponto 3. A mesma rotação é transmitida para equipamentos chamados geradores, que transformam a energia mecânica em energia elétrica. Ponto 4. A água que passou pelas turbinas é devolvida ao leito do rio através de uma estrutura chamada canal de fuga. Número 5. A energia produzida nos geradores é transmitida para a subestação da usina. 6. A mesma energia chega aos consumidores através das linhas de transmissão do Sistema Interligado Nacional, os famosos linhões que a gente vê por aí, né? E por fim, no ponto 7, empresas, indústrias e milhares de casas são abastecidas com energia limpa, inclusive as nossas residências. Mais um exemplo detalhado. Este aqui vai mostrar especificamente a produção da energia. Ele é um pouco mais claro que o exemplo anterior. Temos aqui 3 pontos que vão discriminar o que está sendo explicitado na imagem. O título é Força das Águas, subtítulo Como funciona uma usina hidrelétrica? Seção 1. A barragem tem por objetivo conter o fluxo e permitir a formação do reservatório. Observem ali o canal, o duto e a turbina. Temos também o gerador, a casa de força, que vai transmitir para as linhas de transmissão de energia e depois do rio passar pelo canal, pelo duto e pela turbina, ele vai seguir o seu fluxo. Seção 2. Os sistemas de captação e adução de água são formados por túneis, canais ou condutos metálicos que têm a função de levar a água até a casa de força. É nessa instalação que estão as turbinas que convertem a energia cinética em energia elétrica por meio dos geradores. Terceira seção. Por último, há o vertedouro. Sua função é permitir a saída da água sempre que a quantidade for maior que a necessária para o armazenamento ou geração de energia. Veremos neste tópico as principais hidrelétricas no Brasil. Começamos com uma informação muito importante. Cerca de 92% dos domicílios do país são atendidos pela energia elétrica.
As hidrelétricas no Brasil vão corresponder a 90% da energia elétrica produzida em nosso país. Notem que é um valor muito significativo. Os demais 10% são produzidos por outras fontes de energia, como por exemplo a energia eólica. Temos também aqui um pouco de história que diz que as primeiras usinas vão ser construídas no Brasil a partir do final do século XIX, mas após a Segunda Guerra Mundial, em que a adoção de hidrelétricas vai ser mais constante e relevante na produção de energia em nosso país. Uma informação muito pertinente é que, como nós vimos lá naquela imagem anteriormente, o Brasil, apesar dele ser o terceiro maior potencial hidrelétrico do mundo, ele importa grande parte da sua energia, por causa da usina de Itaipu, que é uma usina dividida entre o Paraguai e o Brasil. 50% então da produção pertence ao Paraguai e os outros 50% ao Brasil. Como o Paraguai não consome todo esse potencial, esse 50%, ele vende parte dele para o Brasil. E além disso, o Brasil também compra energia produzida nas hidrelétricas da Argentina, que são as seguintes: as de Garabi e Iaceritá. Veremos o ranking agora, pessoal, das 10 maiores usinas hidrelétricas do Brasil. Vamos colocar um entre aspas aqui, porque a usina de Itaipu, apesar de estar em primeiro lugar, não é totalmente brasileira. Ela é do Brasil e do Paraguai. Em segundo lugar, temos a usina de Belo Monte, que está localizada no estado do Pará, no rio Xingu, e a capacidade dela é de 11.233 megawatts. Em terceiro lugar, a usina hidrelétrica de São Luís do Tapajós, que também está localizada no estado do Pará, no rio Tapajós, e a sua capacidade é de 8.381 megawatts. Em quarto, a usina de Tucuruí, no estado do Pará, no rio Tocantins, com a capacidade de 8.370 megawatts. Em quinto, a usina hidrelétrica de Santo Antônio, no estado de Rondônia, no rio Madeira, com a capacidade de 3.300 megawatts. Em sexto, a usina hidrelétrica de Ilha Solteira, no estado de São Paulo, no rio Paraná, com a capacidade de 3.444 megawatts. Pessoal, acredito que aqui tenha um equívoco na colocação, porque se vocês notarem, a quinta colocada está com um valor menor do que a sexta colocada. Então, eu penso que na hora que eles foram digitar a apostila, eles podem ter cometido este equívoco, mas vamos continuar. Em sétimo lugar, a usina hidrelétrica de Jirau, no estado de Rondônia, no rio Madeira, com a capacidade de 3.300 megawatts. Em oitavo, a usina hidrelétrica de Xingu, aliás, pessoal, de Xingó, nos estados de Alagoas e Sergipe, no rio São Francisco, com a capacidade de 3.162 megawatts. Em nono lugar, a usina hidrelétrica de Paulo Afonso, gente. Estado da Bahia, localizada no rio São Francisco, com a capacidade de 2.462 megawatts. E finalmente, em décimo lugar, a usina hidrelétrica Jatobá, localizada no estado do Pará, no rio Tapajós, com a capacidade de 2.338 megawatts. Este mapa vai retratar a produção de energia elétrica no Brasil, retratando as usinas implantadas e a que estão apenas em planejamento. Ele é um mapa muito detalhado que apresenta importantes informações. Então, observem ele bem. Se necessário for, pausem o vídeo para fazer uma análise melhor, ok?
levando assim a uma maior compreensão da representação dessas usinas. Para encerrarmos nossas reflexões, vamos a algumas atividades. Em cada uma delas, vocês vão selecionar a alternativa correta. Então, vamos à primeira. Que tipo de rios representam elevado potencial hidrelétrico? Marque a opção correta. Analisando a letra A, B, C, D e E, selecionem a que for correta. 2. Embora gere energia elétrica mais limpa e barata do que outras fontes e melhore o abastecimento de água, a construção de uma hidrelétrica gera necessariamente impactos. Quais são exemplos desses impactos? Analisando as alternativas, de igual forma, selecionem a correta. As atividades 3, 4 e 5 também são para que vocês marquem a opção correta. Então, na número 3, diz: apesar de o país apresentar o terceiro maior potencial hidráulico do mundo, atrás apenas da Rússia e China, o Brasil importa parte da energia hidrelétrica que consome. Marque a opção correta. 4. Porque, na prática, a produção de energia hidrelétrica depende da energia solar? Selecione a correta. 5. O que deve sempre preceder a implantação de uma usina hidrelétrica? Selecione a correta. Para quem já realizou essas atividades, eu vou preparar um sequencial de questões complementares e vou encaminhar a vocês, certo? Pessoal, esta foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham compreendido os conceitos e qualquer dúvida que surgir, estou à disposição para esclarecimentos. Até a próxima!